Minha ex-esposa me traiu com meu Golden irmão mais novo e deu à luz seu bebê. Agora minha família, que sempre me odiou, implora para ganhar dinheiro depois que eu for promovido. Eu tenho 29 milhões. Divorciei-me da minha esposa, 27 anos, há 2 meses. Ela estava me traindo com o meu irmão afastado 27 metros por um tempo e 4 meses atrás, finalmente descobri quando ela me disse que estava grávida inicialmente. Ela tentou me convencer de que o bebê. Foram horas, mas a frequência do meu irmão. As visitas me fizeram questionar tudo, então eu decidi verificar o celular dela e a confrontei. Ela sobre o que eu descobri, ela terminou. Acabou confessando que estava traindo em mim com meu irmão, já que ela é bonita. Muitos não tinham mais outra opção. Eu e minha família não estávamos nos falando termos desde que saí de casa Quando completei 18 anos, eles sempre me trataram como uma estranha até mesmo na minha própria família e no meu. Meu irmão era o filho predileto, eu achava que foi um pouco estranho começar o festa que era para mim, sem mim, mas aí eu vi o bolo e fiquei completamente sem palavras. Finalmente confrontei meus pais e perguntei. Eles perguntaram por que não tinham feito uma festa para mim. Para uma conquista real e verdadeira, em vez disso. E eles me disseram que depois do meu carta de aceitação que eles não queriam a minha. Irmão se sentiu excluído, então eles jogaram. Em vez disso, ele fez uma festa e em vez de fazendo birra, eu deveria estar tentando animar meu irmão também, isso é tudo. Me destruiu completamente naquele mesmo dia eu decidi que nunca mais voltaria para. Nunca mais os vi e eu me mantive firme, eu paguei. Eu paguei meus estudos universitários fazendo um empréstimo e trabalho e depois alugou uma pequena casa. Apartamento com um amigo depois que eu terminei. Durante a faculdade, nunca mais falei com meus pais. Depois que me mudei para a faculdade, eles também não tentaram entrar em contato com. Eu também não, claro, já se passaram muito tempo. Desde então e no ano passado meu irmão entrou em contato comigo online para perguntar se eu queria me reconectar com ele e com o meu pais, já que eles realmente pareciam sentir falta. Muita coisa tinha acontecido comigo desde que eu tinha ido embora. Há uns 2 anos, eu tinha me casado em casa. Para minha ex-esposa, eu estava levando uma vida confortável, mas acho que não gostaria. Nunca superou o que quer que tivesse acontecido com meus pais, então acabei concordando. Foi estranho e desconfortável encontrá-los. Inicialmente desconfortáveis, mas eles estavam fazendo um esforço para consertar o que quer que seja. Isso já me foi feito no passado, então me senti na obrigação de ajudar. Fazer um esforço por eles também, então eles também foram convidados para minha casa e eu acho que foi meu primeiro erro. Apresentando meu irmão ao meu ex, eles se conheceram. Eles começaram um caso e ela grávida. Fiquei muito feliz quando descobri que ela estava grávida, já que eu obviamente pensou que o bebê era meu. Mas então, como mencionei antes, meu irmão começou a me visitar com mais frequência depois que descobri a gravidez. E embora inicialmente isso não me incomodasse, começou a ficar estranho quando ele tocar na barriga grávida da minha esposa. Falei sobre isso, meu ex me disse que era. Não foi nada demais, mas eu só não conseguia se livrar de uma suspeita persistente. Que meu irmão tinha mais a ver com um bebê do que ele estava deixando aos 6 meses. Durante a gravidez, decidi ir pelo celular enquanto ela dormia. E isso confirmou tudo o que eu estava apavorada com as mensagens entre meu ex e meu irmão provou que era realmente assim. Ele e o bebê deles estão juntos há um tempo. Enquanto agora não só isso, meu ex não tinha nada intenção de me informar isso. O bebê nem era meu, ela e meu irmão planejava me contar sobre o
caso extraconjugal após o nascimento do bebê e então ela se divorciaria de mim e finalmente ficar com meu irmão enquanto eles viveriam de graça. A fortuna com a pensão alimentícia que eu vou pagar na manhã seguinte, eu pedi. Ela sobre as mensagens enquanto ela tentou negar a princípio, mas acabou. Desistiu e confessou que era o fim do meu casamento de 2 anos e bem de. É claro que meus pais ficaram do lado do meu irmão. E meu ex, todas as palavras dele sobre os dois. De sermos igualmente importantes para eles. Afinal, eram apenas palavras quando meu irmão anunciou nosso divórcio em mídias sociais e sua decisão de se casar. Ele, minha família inteira estava completamente. Ninguém apoia a decisão deles. Preocupavam-se com o fato de terem arruinado minha saúde mental. Saúde e quebraram minha confiança, não apenas isso. Meu ex estava mentindo para mim há 6 meses. E me dizendo que o bebê era meu. Senti como se não tivesse apenas perdido minha esposa, mas também meu filho, e isso doeu muito. Meus pais me disseram que isso era para o melhor e, mais uma vez, recusou-se sequer a agir. Como se meu irmão tivesse me feito mal, eles em. O fato me dizia que eu deveria ficar feliz por isso. Meu ex e meu irmão finalmente encontraram felicidade e deveria se juntar ao comemorações mais uma vez, eu as cortei da minha vida e isso atrapalhou meu divórcio. Além disso, minha ex-esposa saiu com uma enorme quantia de indenização no meu carro. Porque minha família estava do lado da minha esposa. No divórcio porque ela estava comigo. Irmão, agora ela e o advogado dela bolaram algo. Alguma história sobre como eu era tóxico e controladora e a forçou a desistir do emprego. Emprego, mesmo tendo sido escolha dela. E minha família reforçou isso dizendo que o motivo pelo qual eles me cortaram a ligação no o primeiro lugar foi graças ao meu atitude e temperamento misóginos. Birras, então as evidências foram acumuladas contra mim e eu perdi muito dinheiro em o divórcio, mas felizmente consegui ficar com ele. A casa quando o divórcio foi finalizado. Eu estava simplesmente feliz por ter terminado com essa porcaria agora e não precisaria. Já viu alguma dessas pessoas horríveis? Felizmente, mais uma vez não há período de espera para um divórcio onde eu moro e minha ex-esposa também não contestou, então eu conseguiu concluir tudo tão rapidamente quanto possível para que eu pudesse seguir em frente com o meu uma vida difícil de esquecer. Tudo isso, mas eu me afoguei no trabalho. E me esforcei para ser melhor para que eu poderíamos superar esse episódio desagradável, assim como o mais rápido que pude. Isso valeu a pena, já que há algumas semanas, recebi uma promoção melhor. Melhor posição, salário melhor e melhor carro da empresa, basicamente tudo incluso, e eu não poderia estar mais feliz com isso, então eu decidi me dar um presente, um jantar sozinha. Encontro em um dos meus restaurantes favoritos. Mas cometi o erro de postar sobre. Comprei online e em 1 ou 2 dias minha mãe entrou em contato comigo e pediu que eu viesse. Ao visitá-los, fiquei perplexo com o que eles. Você poderia querer de mim agora, já que eles nem sequer se falaram depois do divórcio. Finalizou e eles apoiaram meu ex. Suas mentiras eu consegui ignorar por um tempo. Alguns dias depois, ela começou a me ligar. Implacavelmente e eventualmente quando nada. Caso contrário, ela apareceu no meu escritório. Ela simplesmente se recusou a sair e entrou. Uma briga com a recepcionista que foi bastante constrangedor, então eu prometi isso. Eu faria a visita em alguns dias, e foi assim que eu finalmente consegui convencê-la a partirei alguns dias depois disso. Finalmente visitei minha família. Eles costumavam usar o valor do acordo para se mudar para casa maior para que pudessem acomodar o bebê também, que tinha acabado de nascer.
Há pouco mais de 3 semanas, eu imaginei que a pensão alimentícia também estava sendo usada para pagar as contas, mas, para falar a verdade, não. Realmente me afetou muito, já que a pensão alimentícia era uma parte muito pequena da minha vida. Salário neste momento e eu poderia pagar. Meu irmão não estava em casa e meu ex estava. Então estavam dormindo, então eram apenas meus pais que falou comigo, eu não tentei fazer nada. Conversa fiada e simplesmente esperou que eles vá direto ao ponto, então depois de umas 5 horas. Minutos de silêncio, meu pai disparou que meu irmão havia sido demitido do emprego dele. Emprego no acordo de pensão alimentícia e liquidação apenas. Não estavam mais dando conta do recado, disseram eles. Que eles tinham visto a postagem sobre mim. Promoção e esperavam que eu pudesse ajudá-los, já que eles estavam correndo. Estou com pouco dinheiro agora que meus pais se aposentaram. Há muito tempo atrás, meu irmão estava fora de um emprego e meu ex obviamente não iam voltar ao trabalho em breve. A pensão alimentícia não era suficiente para pagar as contas de uma família de 5 pessoas, especialmente com um recém-nascido na casa, e eu sabia disso. No entanto, fiquei chocado que eles sequer tivessem tido a audácia de me abordar para isso depois. Tudo o que tinha acontecido, eu estava tão fiquei chocada por não ter nada para dizer por alguns bons minutos, mas finalmente, recobrei o juízo e decidi que eu não precisava entreter nenhum dos. Eu simplesmente me levantei e saí sem dizer uma coisa. Palavra quando cheguei à porta e abri. Encontrei meu irmão parado do lado de fora. Meus pais estavam me dizendo para ficar para trás e ouvi-los, e meu irmão olhou um pouco alarmada por me ver ali. Eu ainda não disse nada e prosseguiu com saia. Estava chovendo bastante e era uma curta caminhada até onde eu estacionaria meu carro. Carro do lado de fora do gramado deles, então eu peguei. Completamente encharcado e eu já estava dentro. Estou de péssimo humor agora, é aqui que eu. Talvez tenha sido a porque meus pais e meu irmão vieram atrás de mim. Enquanto eu procurava minhas chaves no meu bolso, eles decidiram me pedir ajuda. Uma última vez, e desta vez foi minha irmão que estava fazendo o apelo. Ele sempre foi presunçoso e arrogante, um direto resultado da forma como nossos pais nos trataram. Então foi estranho vê-lo me pedindo isso. Ajuda, e deve ter exigido muito esforço. Foi difícil convencê-lo, então eles estavam sendo totalmente honestos sobre o lado ruim. De qualquer forma, meio que perdi a cabeça e acabei dizendo para eles me deixarem em paz. E que eles poderiam mendigar nas ruas. Se eles estivessem realmente tão desesperados por dinheiro desde um estranho que não sabia de nada, era provavelmente mais provável que sobre eles tenha mais pena da condição deles do que da minha. Dito isso, entrei no meu carro e fui embora, deixando-os na chuva. Não vou mentir, foi muito bonito. É gratificante fazer isso pela minha família desde. Eles não fizeram nada além de me maltratar. Em toda a minha vida, já se passaram 2 dias desde aquilo aconteceu e bem, não tenho certeza se estou. Agora mesmo minha mãe está mandando mensagens me sem parar e me sinto tão culpado por não ajudando-os. Eu sei que tenho muito e enviar-lhes um pouco de dinheiro não vai resolver o problema. Na verdade, me magoou, mas depois de tudo isso aconteceu, e a sensação é de que eu estou sendo usado, francamente, então, seja para não ajudando minha família com dinheiro. Depois que eles ficaram do lado do meu ex no atualização sobre o divórcio número 1, então decidi não ajudá-los. Foi algo muito importante para mim, já que me senti terrivelmente culpada por como eu ia simplesmente abandoná-los, mas então percebi que eles tinham sido fazendo isso comigo a vida inteira e até mesmo no divórcio, eles foram os que
Me apunhalou pelas costas, então por quê? Devo pensar 2 vezes antes de fazer o mesmo para eles. Eu disse à minha mãe para parar me importunando ou então eu seria forçado a envolver meus advogados e isso não aconteceria. Terminar bem para eles agora que naturalmente. Eles ficaram irritados e então meu irmão apareceu. Ele veio à minha casa há alguns dias para conversar comigo. Ele me disse que, embora sentisse pena de como fui tratado durante toda a minha infância, ele não podia evitar o fato de que simplesmente era inerentemente melhor do que eu, o que é. Porque ele também foi tratado dessa maneira e ele também me disse que eu deveria parar de ser tão estranho com nossos pais por fazerem o quê? Qualquer outro pai normal teria feito o mesmo no lugar deles e simplesmente os ajudou. Já que eles estão em uma situação difícil em vez de guardando rancor como uma criança, eu ri bem na cara dele por causa de quão absolutamente ele parecia demente, falando besteiras como que eu lhe disse que em vez de tentar para me rebaixar e me manipular, ajudando-os, ele provavelmente deveria sair à procura de emprego e não perder tempo. Foi nesse momento que tocou numa ferida. Acho que sim, e ele começou a gritar comigo sobre como eu estava apenas com inveja do fato que não apenas nossos pais, mas até mesmo os meus. Minha ex-esposa preferia a mim e eu era me vingando ao me recusar a dar o meu dinheiro da família. Eu nem me preocupei em revidar e simplesmente concordar com ele, dizendo que tudo o que eu estava fazendo era apenas para se vingar dele lá. Não havia muito que ele pudesse fazer a respeito, então. Ele ficou super irritado e me disse que ele ia vir atrás de mim e me forçar eu ter que desembolsar o dinheiro de um jeito ou de outro. E eu me arrependeria de ter falado com. Sinceramente, não vou aceitar isso de jeito nenhum. Disso seriamente, pelo menos ele pode. Ele pode tentar me assustar o quanto quiser, mas simplesmente não vai funcionar porque eu sei. Ele não é capaz de fazer nada em. Para mim, não me incomoda atualizar para o poço. Há 3 dias meu irmão me visitou e tentou me convencer a ajudá-los, mas ele não teve sucesso. Meus pais já tentei no passado e não deu certo. Para eles também, então desta vez meu ex decidiu me ligar e falar comigo. Estava cético em relação à resposta, mas então eu decidi responder mesmo assim porque se não o fizessem, provavelmente voltariam a visitar e desperdiçar mais um pouco do meu tempo. Então eu falei com ela e foi inacreditável como essas pessoas podem ser arrogantes e cruéis. Ela começou muito educadamente e me disse que como se eu já a conhecesse e a família estava com dificuldades financeiras. Enquanto ela percebia que eu absolutamente não precisa ajudá-los depois de tudo. Eles me fizeram passar por isso, mas ela ainda queria me fazer pensar sobre isso e ser o maior. A pessoa que tentou me fazer compreensivo ao me lembrar que os pais haviam pago por tudo que crescia. Até ela se levantou e até fez o seu melhor para ser uma boa esposa, tipo, sim, claro, exceto por a parte em que meus pais não deram. Que se dane eu, sempre preferi o meu irmão e ela realmente acabaram me traindo com o mesmo irmão que eu. Costumava reclamar disso, então sim. Não funcionou de jeito nenhum e eu disse a ela que, embora eu me sentisse péssimo com o que era, o que estava acontecendo com eles eu já estava gastando muito dinheiro desnecessário ao pagá-la a ela. Pensão alimentícia que ela tecnicamente não recebeu. Nem merecia isso, já que ela me traiu. Mas consegui tirar isso de mim, já que a família não tinha escrúpulos em mentir, fazendo de mim um vilão para benefício deles. Comecei a soluçar durante a ligação e me disse que eu estava sendo egoísta e insensível, o que foi irônico que eu ainda me recusasse a. Ela me disse que meu irmão estava certo,
e que eu a deixei sem nada. Não há outra alternativa senão envolver a lei. Disse que iria exigir um. Agora aumentem a pensão alimentícia e me levem ao tribunal. Para me humilhar mais uma vez, sinceramente, eu gostaria de vê-los tentar pela primeira vez. Eu estava tão emocionalmente esgotada e deprimido por nem sequer me dar ao trabalho revidar ou tentar provar-lhes o contrário. Errado, eu simplesmente cedi e concordei em pagar a pensão alimentícia sem sequer tentar provar que suas alegações são falsas. Eu nunca fui tóxico ou controlador ou qualquer um desses coisas que eles alegaram, então ela não tinha nada motivo para me trair e por isso não o fez. Merecem um único dólar do divórcio, mas tanto faz, eu não ligava naquela época. E só queria que o divórcio acabasse logo. Independentemente do impacto financeiro de. Mas desta vez estou pronto para lutar. E garantir que eu ensine minha família. Lição para uma vida inteira. Atualização 3 em 1. Uma reviravolta chocante nos acontecimentos. Minha esposa estava certa. As suas palavras pela primeira vez. Na verdade, o pedido foi de um valor maior, pois pensão alimentícia, visto que eu havia sido promovido, mas dessa vez eu não ia deixar as coisas acontecerem. Deslizar tão facilmente que consegui entender tudo o que tínhamos em comum. Amigos envolvidos e contou-lhes o que quer que fosse. Estava acontecendo e até os informou sobre eventos passados, já que a maioria deles só sabia que nos separamos e nem sequer sabíamos sobre o verdadeiro motivo de todos eles estarem ali. Obviamente, fiquei muito chocado e lhes contei que eu precisava que eles testemunhassem contra mim. Esposa, se chegasse a esse ponto, e eles. Concordei prontamente. Também informei meu advogado que eu queria descontinuar tudo. Acordo de pensão alimentícia em geral desde que ela não merecia nem um pouco do que gastei. Nos últimos dias reunindo todos os evidências que consegui encontrar sobre meus pais e irmãos sendo pessoas horríveis que nunca se preocupou em me tratar como igual e agora estão me importunando por dinheiro. Porque eles sabem da minha promoção, eu já tinha chegado ao meu limite e precisava me livrar de algo. Esses parasitas nojentos de uma vez por todas. Então eu não ia parar para pensar sobre os sentimentos deles. Eu consegui convencer alguns dos meus primos que viram-me ser tratada como uma estranha na minha própria casa enquanto crescia para falar em meu nome, e eles foram muito gentis. Fazer isso também, mesmo que nós fossemos nunca particularmente próximo ou algo do tipo meu. O advogado ficou bastante satisfeito com o que quer que fosse. Conseguimos nos reunir e me disseram que isso seria hermético e nós poderíamos, de fato, poder parar de pagar pensão alimentícia. Já se sabia que ela o havia traído. Mas as razões dadas pelo meu ex, pintando-me como o vilão e meu irmão como o herói que a resgatou, eram todas mentiras, mesmo que eu não tivesse. Tentou revidar da última vez que eu estava. Certamente vai bater o recorde. Dessa vez foi direto ao ponto e eu também fiz o mesmo. A família não tinha literalmente nada a dizer. Eles mesmos quando mencionei vários depoimentos em vídeo de meus amigos e alguns parentes haviam gravado em meu favor para provar que tudo que minha família disse que era mentira e que eu não era o tipo de pessoa que eles me fizeram parecer que eu imaginava que eles. Achei que eles sairiam impunes dessa vez. O tempo tão facilmente quanto da última vez, mas eu não era tão frágil emocionalmente assim. Não mais, e honestamente, qualquer coisa que eles colocassem. Tudo isso me tornou muito mais forte. Ontem ficou decidido que eu não vou. Preciso mais pagar pensão alimentícia ao meu ex? À luz de qualquer nova informação que tivesse surgido. Surgiu e eu provavelmente fui o mais feliz homem na Terra quando percebi que era. Foi muito gratificante ver aquilo.
O ar de arrogância desapareceu completamente do meu rosto. O rosto da família em mim esparecia ela. Ia começar a chorar a qualquer momento. Mas eu não dou a mínima para ela. Não chorava mais e simplesmente acabou. Com tudo isso, eu pensei que eu iria para casa e me daria um presente. Ótimo filme para assistir, mas minha família obviamente tinha que fazer qualquer coisa e eles farão tudo ao seu alcance para me impedir de experimentar a felicidade. Eu estava apenas a poucos metros da minha casa quando notei que o carro do meu irmão estava estacionado bem ao lado do lado de fora da minha casa e eu estava realmente ainda estou confusa sobre por que ele estaria lá. Entrei e lá estava minha família do lado de fora da minha porta, bloqueando minha entrada. Fiquei muito surpreso e nem sequer não sei o que dizer, mas decidi agir. Isso não me incomodou e eu disse a eles para saírem da minha propriedade se não o fizessem. Quer que eu chame a polícia, é aí que meu pai se pronunciou e me disse que eu deveria ter vergonha de mim mesmo pelo que eu fiz. Ele terminou hoje e depois passou a me dar uma bronca sobre como eu não tinha noção de responsabilidade para com minha família e traiu a todos ao se recusar a ajudar. Eles os ajudaram quando mais precisavam. Depois que ele terminou, eu simplesmente recusei responder ou participar de qualquer tipo de conversa com ele e fiquei ali parado. Silenciosamente, eu simplesmente não queria entregá-los a satisfação de provocar uma reação de mim, porque imagino que seja isso. O objetivo era me emocionar tanto que eventualmente eu desistiria e faria alguma coisa impulsivo e estúpido, mas não sou idiota e suas medidas desesperadas não estavam dando certo. Para ajudar em tudo que eles já deveria ter percebido meu silêncio. Provavelmente os irritou ainda mais. Embora minha mãe insistisse que eu trate meu pai com respeito e converse com ele. Mesmo assim, eu me recusei a falar com ele. Eu podia ver eles ficarem agitados porque eles claramente esperavam uma grande luta, mas nada, absolutamente nada disso acontecendo. Depois de mais alguns gritos do meu irmão finalmente perdeu a cabeça e me agarrou pela gola. Ele então procedeu a tentar e me atingiu, mas meu pai conseguiu puxar. Ele voltou a tempo enquanto gritava sobre como eu não era nada além de um ou uma perdedor invejoso que nunca chegaria a lugar nenhum. Qualquer coisa, quero dizer, foi muito engraçado. Vindo de um cara desempregado ainda, morando com seus pais implorando por sua ajuda. Irmão para ter dinheiro para viver, mas tudo bem. Eu disseram-lhes que precisavam ir embora ou senão eu realmente chamaria a polícia e vendo como eles estão falidos, eles deveriam provavelmente tentar fugir dentro do nos próximos 5 minutos, a contragosto, eles foram longe, mas não sem antes uma última tentativa desesperada. Tentativa da minha mãe de me envergonhar. Mesmo desembolsando algum dinheiro, ainda não funcionou. Trabalho e eventualmente eles foram embora. Já se passou quase um dia desde então e eles não tentaram entrar em contato comigo desde então e eu realmente espero que continue assim daqui para frente. Para a próxima história, a segunda história descobriu. História 2. Minha esposa me traiu com meu pai da enteada, então me divorciei dela. Imediatamente minha esposa de 33 anos me traiu. Em dezembro, entrei e os encontrei em sua casa, pois eu sabia o que estava acontecendo nela. Era o pai da minha enteada. Eu tenho sido expulsando de nossa propriedade por anos. E mantendo sua raiva sob controle, eu passei o dia todo cuidando da casa. Animais de estimação no quintal e sua filha para F. Quando nos casamos, ela me pediu para doar meu carro velho para que eu pudesse dirigir um dos carros dela. Eu até cheguei a trabalhar um pouco em meio período em o lado do escritório de advocacia em que ela trabalha.
Os dias começavam às 6 horas da manhã e terminavam até às 2 horas da manhã em algumas noites por causa de todas as tarefas pelas quais eu era responsável. Tentou perdoá-la, mas continuou. Flagrá-la conversando com ele e até mesmo planejando dormir com outro homem. Amigas, enquanto me assegurava que ela queria que trabalhássemos e abusou sexualmente de mim. E me dizendo emocionalmente que trair foi minha culpa porque eu deveria ter feito algo para impedir isso e usar a culpa e ameaças para me obrigar a fazer sexo com ela. Quando percebi que não estava pronto para isso, ficou claro que eu não estava preparado. Ela engravidou depois que a peguei com ele e eu pedimos um teste de DNA. Ela foi e fez um aborto imediatamente. E me culpou por isso, então decidi saí no mês passado e pedi demissão desde então. E minha família tem me apoiado. E eu luto todos os dias para sair de cama e até mesmo me alimentar sozinho. Nós estávamos casada há menos de um ano, não estou conseguindo nada. Pensão alimentícia, sem carro, tive que sair do meu. Perdi o emprego, metade da minha família, a família dela, minha enteada, eu não tenho casa e estava. Se não fosse por mim, eu ficaria sem dinheiro. Se eu pudesse ter ajuda de alguém, eu ficaria completamente sem teto. Minha saúde mental está péssima. Lugar como eu descobri que trapacear. Isso acontecia mesmo quando éramos apenas namorar, era tudo falso ou algum tipo de jogo para ela e eu fico para pegar o partes em que fui traída e abusada e eu sou o único que está sendo punido, me disseram. Há pouco que eu possa fazer por meio do meu advogado, em quem confio muito. Ele é um amigo de confiança da família. O que devo fazer com tanta emoção? Como faço para me curar? Sei que preciso dar pequenos passos para conseguir outro emprego, etc., mas sair de casa parece uma tarefa superável, certo? Agora estou lutando contra uma forma grave de dor, depressão e ansiedade em público. Estar com meus amigos é extremamente exaustivo e me deixa em prantos quando finalmente posso dirigir para casa. Me sinto destruído. E nada está melhorando e eu não sei o que fazer. Atualize uma ex-esposa. Trazendo a P para o título da nossa audiência de divórcio. Isso diz tudo. Um amigo me informou que a ex-esposa trará a P para a audiência de divórcio como uma última alfinetada em mim. Como devo lidar com isso? Vários amigos se ofereceram para vir dar apoio, mas alguns disseram que eu deveria apenas fazer o meu melhor para ignore-os. O que você faria na atualização 2? Minha audiência de divórcio finalmente aconteceu hoje. O histórico de postagens contém minha história completa, mas fui abusado pela minha ex-esposa depois flagrá-la na nossa cama com outro homem. Dias depois do Natal do ano passado, experimentei o R. Mas com o passar do tempo, continuei a alcançá-la. Conversando com o mesmo cara e até planejando visitar outras pessoas fora da cidade. Enquanto se envolve em comportamentos sexuais inadequados. Snapchats e mensagens de texto deles, tudo enquanto mentindo na minha cara e me dizendo que ela tem. Cortar o contato é sempre a mesma coisa. Finalmente, eu disse a ela que estava indo embora e iria entrar com o pedido de divórcio e ela me disse de novo que se eu fosse embora, ela me mataria. Diga-me que aqui estamos, embora eu esteja vivo. E ela está permanentemente fora da minha vida. Voltei do tribunal e bati em um. Chegaram alguns Macs novos na academia e eu estou totalmente sentindo-se ótima. Ela não sabe onde eu moro, mudou-se para outra cidade e ela não sabe onde fica meu novo emprego. Mulher que amo muito e faria qualquer coisa por tudo, tirou tudo de si. Eu, meu trabalho, meu carro, minha casa, minha enteada, meu casamento, minha saúde mental e potencialmente meu bebê, mesmo que eu seja
Ela tinha certeza de que era um bebê com síndrome antifosfolipídica e abortou. Quando pedi um teste de DNA, tudo isso aconteceu. Este ano tem sido um inferno sem fim para mim. E durante todo esse tempo ela me culpou por abandonando e despedaçando nossa família por. No momento em que ela chegou esta manhã, eu estava. Já falei com meu advogado, nós acabamos de. Precisava estar presente e pegar os documentos. Assinado pelo juiz. Eu nunca olhei ela uma vez, nem mesmo quando ela tentou entregar. Recebi correspondência de casa e acabei de pegá-la. E continuei andando. Percebi que a P. não veio com a sua estranheza, já que ela tinha. Vinha dizendo a amigos em comum que ele iria. Se tudo correr bem, tudo correrá bem. Eu estava estressado e emotivo por dentro, mas mantive um sorriso gentil no rosto. Ela era forte e manteve meu ânimo elevado. Parecia que ela estava prestes a chorar, mas eu nunca reparei, só reparei quando cheguei em casa. Que notei uma nota misturada com a minha. A P não estava lá porque recebeu alguns. A outra garota com quem ele estava saindo estava grávida. Eu rasguei. Ela a pegou e jogou fora, ela tinha um amor. Meu marido e ela me traíram, mentiram para mim e me magoaram. Até que eu a deixei e ela fez isso por um perdedor que já estava saindo com outras garotas de qualquer jeito. A cereja do bolo é que a P odeia ser. Um pai preguiçoso bateu na minha ex-esposa quando eles estavam juntos e ele deixou cair o dele. Filha sai com a mãe dele sempre que ele. Ela o chamou pelo primeiro nome. E me chamava de pai porque ela mal conhecia o cara por quem sua própria mãe chorou. Natal enquanto compartilhávamos uma bebida. Por que ela estava tão feliz com sua avó depois? Ela me teve em sua vida, este novo bebê vai destruir ainda mais a vida dele, meu único objetivo. A esperança é que quem quer que seja ele, esteja passando por isso. Bebê que foge dele o mais rápido possível. Pelo bem do bebê, apesar de toda a energia. Eu me sinto muito sozinha hoje e estou oscilando entre muito feliz e muito. Desculpe se isso estiver acontecendo em excesso. Lugar onde me sinto muito estranho. Achei que me sentiria melhor, mas se eu estiver sendo honesto, eu gostaria que nenhum de nós fosse. Sofrimento.